Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ValiaCast. Eu sou Henrique, sou do time de gestão de investimentos da Valia e mensalmente a gente vem aqui falar um pouquinho dos assuntos que mexeram com os mercados no mês e como foi o desempenho da nossa carteira consolidada de investimentos. Começando pelo resultado, nós tivemos no mês uma renda fixa subindo 0,50% e acumula no ano 10,17%. A renda variável também subiu 6,9%, passando a acumular no ano 4,7% de resultado. O segmento estruturado subiu também 0,44% no mês, passando a acumular 1,9%. O segmento de exterior também contribuiu positivamente, subindo 1,68%, mas ainda acumula no ano uma queda de 25,8%. O segmento imobiliário subiu 0,32%, passando a acumular 4,44% no ano. E, por fim, o segmento de operações com participantes subiu 1,61% no mês, acumulando no ano um resultado de 12% positivo. Passando ao cenário, né, o que tivemos de mais relevante no mês de outubro, nos Estados Unidos houve a divulgação do PIB do terceiro trimestre, que apresentou uma alta de 2,6%. Essa alta de 2,6% ela foi ligeiramente acima da estimativa de mercado, que estava ali mais próxima de 2,3%. Em relação à política monetária, as autoridades por lá elas continuam com uma vocalização bastante dura, né, do comprometimento, né, em trazer o nível de inflação de volta às suas metas. Isso deve manter as taxas de juros aí nos Estados Unidos num território bem contracionista aí no médio prazo. Na Europa, o Banco Central ele também elevou suas taxas de juros em 0,75%. Seguiu retirando estímulos monetários. Isso já era amplamente esperado pelo mercado, né? E por lá também tivemos os riscos de racionamento que vinham no mês passado bem fortes. Eles deram uma diminuída marginal esse mês, em parte pela alta estocagem do gás e em parte pelas temperaturas um pouco mais amenas no continente europeu. No Reino Unido, o imbróglio que a gente comentou no mês passado, ele foi revertido e culminou com a saída da primeira-ministra do governo. Com isso, assumiu um novo ministro que também possui uma postura fiscal conservadora e deve anunciar novas medidas aí ao longo de novembro. Na China, o foco do mês ele ficou um pouco voltado ali para as eleições, né, na qual o Xi Jinping ele conquistou seu terceiro mandato. E aí também é uma exibição de bastante força política, né? O Xi ele conseguiu preencher importantes comitês com aliados, né? Isso deve reduzir ali, marginalmente os impasses internos do partido. O mês também ficou marcado por novas medidas de restrição à mobilidade, com novos surtos de Covid-19. Isso impõe uma pressão negativa ali sobre o crescimento chinês no curto prazo. Falando de mercados, né, as bolsas de valores internacionais fecharam o mês em forte alta. Tivemos o MSCI World subindo 7,2% e o mercado americano aqui representado pelo S&P 500 em alta de 8%. Passando para o Brasil, a gente teve o final do pleito, né? O Lula foi eleito presidente em uma disputa bastante acirrada. A composição do nosso Congresso ali ele pendeu um pouco para centro-direita. Isso deve impor um certo nível de desafio ali nas negociações do futuro presidente com as câmaras legislativas. E refletindo nessa política bastante polarizada, né, no nosso país, o segundo turno ele foi marcado aí pelo menor nível de abstenção desde 2006. Falando de indicadores econômicos locais, tivemos uma economia que seguiu um pouco refletindo, né, o mercado de trabalho formal, com uma forte geração de vagas e um setor de serviços seguindo a sua recuperação. O IBC-BR, que ele é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, ele é, digamos, como se fosse uma proxy do PIB, ele avançou 0,05% em relação ao mês anterior. Esse número surpreendeu de forma ligeiramente negativa o mercado, dado que as projeções médias ali eram de expansão de 0,2%. Falando de inflação, o IPCA ele voltou a caminhar no território positivo. Ele avançou 0,59% no mês de outubro. Esse resultado ele veio acima das expectativas de mercado que se situavam mais próximas de 0,49%. Basicamente, esse mês refletiu em especial os impactos da alta dos preços de passagens aéreas, que avançaram 27,4%. Nos últimos 12 meses, o IPCA ele acumula alta de 6,47% e nesse ano de 2022, 4,70%.
Falando de mercados, a bolsa local, representada aqui pelo Ibovespa, ela teve uma alta de 5,4%. E aí o destaque ele ficou no setor de utilidades públicas, que apresentou uma alta superior a 10%, e o setor industrial, com uma alta superior a 8,8%. Nos ativos de renda fixa, a curva de títulos pré-fixados ela teve suas taxas reduzidas, ali com as quedas maiores nos vencimentos após abril de 2024. Nos títulos atrelados à inflação, tivemos quedas também, especialmente no trecho mais longo, acima de 2035. Era isso de assunto, pessoal, para esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que para mais informações específicas ali sobre o seu perfil ou ciclo de vida, dê um pulinho no portal do participante. Ali a gente consegue abrir individualmente quais são as informações mais pertinentes para vocês. E fique atento às nossas redes sociais. A gente está sempre atualizando conteúdo e postando novidades. Um abraço e até a próxima.